15 curiosidades sobre Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, uma figura tem capturado a imaginação e a fé de bilhões ao redor do mundo: Jesus Cristo. Mas, quem era realmente este homem cuja vida transformou a história? Neste vídeo, embarcaremos numa jornada fascinante, explorando as curiosidades e os aspectos menos conhecidos da vida de Jesus. Desde as ruas empoeiradas de Nazaré até os misteriosos relatos de seus milagres. Descobriremos fatos intrigantes, examinaremos histórias bíblicas sob novas perspectivas e revelaremos detalhes surpreendentes que talvez você nunca tenha ouvido falar. Então, prepare-se para uma viagem através do tempo e da história, enquanto desvendamos as curiosidades da vida de Jesus Cristo. Número 1. Idiomas de Jesus. Na tranquila paisagem da Palestina do primeiro século, onde as colinas encontram o céu e as vozes das pessoas ecoam pelas antigas ruas de pedra, surge uma figura cujas palavras mudariam o mundo para sempre. Mas você já se perguntou em que idioma Jesus falava? Jesus, nascido em Belém, criado em Nazaré, era um homem de seu tempo e lugar. E, como muitos de seus contemporâneos, ele não estava limitado a um único idioma. O aramaico era a língua do povo, uma língua de conversas cotidianas e de pregações profundas. Nas sinagogas e nos lares, o aramaico ressoava com histórias e ensinamentos. Quando Jesus ensinava as multidões ou conversava com seus discípulos, era em aramaico que suas palavras tocavam os corações. Mas as Escrituras, estas eram lidas em hebraico. E Jesus, conhecido por citar as Escrituras, demonstrava não apenas seu respeito pela tradição, mas também seu domínio do hebraico, a língua sagrada de seu povo. Imagine Jesus no templo, desenrolando um pergaminho de Isaías, e com voz clara, recitando as profecias em hebraico, revelando a conexão eterna entre as palavras escritas e as cumpridas em sua própria missão. E o grego? O grego era a língua do Império, a língua franca do Mediterrâneo Oriental. Em mercados, nas ruas, e em encontros com líderes romanos, o grego era a ponte entre culturas, a língua da diplomacia e do diálogo. É possível que Jesus, caminhando pelas ruas agitadas da Galileia, ouvisse e até falasse em grego. Seu encontro com o centurião romano, por exemplo, pode ter sido marcado por palavras trocadas nessa língua comum. Jesus de Nazaré, um mestre de palavras, um homem cuja mensagem transcendeu fronteiras e barreiras linguísticas. Seus ensinamentos, entregues nas línguas da terra, ressoariam através dos séculos, em todas as línguas do mundo. Número 2. Jesus, o carpinteiro. Nas poeirentas ruas de Nazaré, uma pequena cidade na Galileia, um jovem trabalha arduamente sob o sol quente. Suas mãos, calejadas e firmes, esculpem a madeira com habilidade e precisão. Este jovem não é um artesão comum, ele é Jesus, o carpinteiro. O ofício de carpintaria era mais do que um meio de vida na Palestina antiga, era uma arte, uma forma de expressão, uma habilidade passada de pai para filho. E Jesus, aprendendo com José, não apenas moldava a madeira, mas também, talvez, a pedra, material comum nas construções da região. Imagine Jesus em sua oficina, criando não apenas móveis, mas também peças de construção, talvez portas e janelas, talvez até peças para sinagogas e casas. Cada corte da madeira, cada martelada, um reflexo de sua dedicação e atenção aos detalhes. O trabalho de um carpinteiro era essencial na vida cotidiana de Nazaré. Jesus, trabalhando com suas mãos, estava intimamente conectado às necessidades e vidas de sua comunidade. Ele não era um estranho à labuta diária, à simplicidade da vida humilde. Essa experiência como carpinteiro pode ter moldado os ensinamentos de Jesus. Suas parábolas, ricas em metáforas do cotidiano, talvez fossem inspiradas pelas horas passadas na oficina, refletindo sobre a natureza humana e a criação de Deus. As mãos que uma vez trabalharam a madeira e a pedra, agora tocavam os corações e as vidas. As ferramentas deixadas na oficina de Nazaré eram um símbolo da missão que Jesus abraçava, uma missão de construir, não mais com madeira e pedra, mas com amor, esperança e fé. De carpinteiro a Salvador, Jesus de Nazaré nos mostra que mesmo as mãos calejadas de um trabalhador podem moldar o destino de toda a humanidade. Número 3. Jesus e o Talmud.
Nas profundezas da sabedoria judaica, entre os rolos de pergaminho e as páginas de textos antigos, encontra-se o Talmud, uma compilação de leis, histórias e debates que moldaram o judaísmo. Mas qual seria a relação entre este texto venerável e Jesus de Nazaré? Jesus, conhecido por sua sabedoria e conhecimento das Escrituras, viveu em uma época onde o estudo do Talmud estava em sua infância. Embora os evangelhos não mencionem diretamente Jesus estudando o Talmud, a influência dessa tradição intelectual em sua formação é um tema de fascínio e debate entre estudiosos. Nas discussões acaloradas com os fariseus, Jesus demonstrava não apenas um conhecimento profundo das Escrituras, mas também uma habilidade de argumentação e interpretação que ecoa as práticas talmúdicas. Suas respostas, muitas vezes desafiadoras, sugerem uma familiaridade com as formas de debate e análise típicas do Talmud. O Talmud, rico em parábolas e histórias, busca ilustrar os princípios morais e éticos do judaísmo. De maneira semelhante, Jesus frequentemente usava parábolas para transmitir seus ensinamentos, uma técnica que ressoa com as tradições talmúdicas. Como um rabino, um mestre, Jesus poderia ter sido influenciado pela estrutura de pensamento e pelas tradições que o Talmud viria a consolidar. Suas lições sobre compaixão, justiça e amor ao próximo refletem os valores fundamentais presentes no coração da sabedoria judaica. Embora não possamos afirmar com certeza que Jesus estudou o Talmud como conhecemos hoje, é provável que a tradição oral e as práticas educacionais da época tenham influenciado sua formação e pensamento. Jesus de Nazaré, uma figura enigmática que se move entre as páginas da história, a Bíblia e os ecos do Talmud. Sua vida e ensinamentos continuam a inspirar, desafiar e tocar corações, enraizados na rica tapeçaria da tradição judaica. Número 4. Jesus e os essênios. Nas margens isoladas do Mar Morto, na antiga comunidade de Qumran, viviam os essênios, uma seita judaica monástica envolta em mistério e devoção. A pergunta que se levanta entre os corredores do tempo é: Jesus teve algum contato com os essênios? Os essênios eram conhecidos por seu estilo de vida ascético, seu compromisso com a pobreza, rituais de purificação e profundo estudo das Escrituras. Alguns estudiosos sugerem que as semelhanças entre os ensinamentos de Jesus e algumas crenças essênias são mais do que coincidências. Embora os evangelhos não mencionem diretamente uma conexão entre Jesus e os essênios, as práticas e crenças de Jesus, especialmente seu foco no amor, na justiça e na pureza espiritual, ecoam aspectos da vida essênia. Considere o ideal essênio do reino de Deus como uma realidade futura, onde justiça e paz reinariam. Jesus, com sua proclamação do reino dos céus, ofereceu uma visão similar, porém mais imediata e pessoal. Os rituais de purificação dos essênios, realizados em banhos de purificação, também encontram paralelo no batismo, um elemento central no ministério de Jesus. O batismo, simbolizando a purificação e renovação espiritual, é uma prática que pode ter raízes nas tradições essênias. A comunidade de Qumran, onde os essênios residiam, era um centro de estudo e preservação de textos sagrados. Jesus, conhecido por seu conhecimento profundo das Escrituras, poderia ter sido influenciado, direta ou indiretamente, por essa tradição de preservação e interpretação dos textos sagrados. Embora a relação direta entre Jesus e os essênios permaneça um mistério, as semelhanças em suas crenças e práticas são um convite fascinante para explorar as diversas correntes de pensamento que fluíam na Judéia do primeiro século. Jesus de Nazaré, uma figura que atravessa as fronteiras do tempo e da tradição, talvez tocado pelo legado dos essênios, continua a fascinar e inspirar na busca por uma compreensão mais profunda de suas raízes e influências. Número 5. Jesus e a meditação. Imagine as colinas serenas da Galileia e os vastos desertos da Judéia. Nestes lugares de silêncio e solidão, uma prática profundamente espiritual se desdobra. Estamos explorando hoje um aspecto menos falado da vida de Jesus, a meditação. Os evangelhos frequentemente descrevem Jesus buscando refúgio em lugares isolados. Muito antes do amanhecer, ele se levantou e foi para um lugar deserto para orar, conta o livro de Marcos, 1h35. Esses momentos de reclusão oferecem uma visão de Jesus engajado em uma prática que podemos interpretar como meditação. Nessas horas de solitude, Jesus não apenas se afastava das multidões, mas também encontrava um espaço para reflexão profunda e conexão com o divino.
Em um mundo sem as distrações da vida moderna, esses momentos de quietude eram essenciais para sua missão e bem-estar espiritual. Considere o jardim do Getsemane, onde Jesus, angustiado, buscou conforto e força antes de sua crucificação. Ele se afastou deles a uma pequena distância e, ajoelhando-se, orava. Lucas 22, 41. Este ato de retirada para a oração solitária pode ser visto como uma forma de meditação, um mergulho profundo em um diálogo íntimo com o Pai. A meditação, embora não descrita explicitamente nos evangelhos, é uma prática espiritual presente em muitas tradições religiosas. A capacidade de Jesus de permanecer centrado, compassivo e conectado com sua missão, mesmo sob grande estresse, sugere uma vida interior rica e disciplinada, característica de alguém familiarizado com práticas contemplativas. Através da meditação, Jesus talvez encontrasse clareza, orientação e paz interior. Esses momentos de introspecção profunda eram fontes de força e renovação espiritual, permitindo-lhe enfrentar os desafios de seu ministério com uma serenidade inabalável. Jesus de Nazaré, um mestre não só em suas palavras e ações, mas também em sua habilidade de buscar silêncio e conexão interior. Ao refletirmos sobre sua vida, somos convidados a considerar o valor da meditação e da quietude em nossa própria jornada espiritual. Número 6. Aparência física de Jesus. Ao longo dos séculos, as representações de Jesus Cristo nas artes o mostraram de diversas formas, com longos cabelos, barba e olhos serenos. Mas como seria realmente a aparência física de Jesus, o homem que andou pelas terras da Galileia há 2000 anos atrás? Jesus, um judeu do primeiro século nascido em Belém e criado em Nazaré, provavelmente compartilhava as características físicas típicas dos homens do Oriente Médio de sua época. Contrariando muitas representações artísticas, é mais provável que ele tivesse uma pele mais escura, cabelos curtos e uma barba comum aos homens judeus. Arqueólogos e historiadores sugerem que, como um trabalhador manual, Jesus teria uma constituição física robusta, condizente com alguém acostumado ao trabalho físico pesado. Sua aparência era, sem dúvida, uma adaptação ao ambiente árduo e ao estilo de vida de um carpinteiro. Em termos de vestimenta, Jesus provavelmente usava roupas simples, típicas dos habitantes da Galileia, uma túnica de algodão ou linho, talvez com um manto para proteção contra o frio do deserto à noite. A Bíblia não descreve detalhadamente a aparência de Jesus, mas em Isaías 53, 2, encontramos uma referência a um servo sofredor que não tinha beleza ou majestade para atrairmos para ele, nada em sua aparência que nos desejássemos. Essa descrição profética pode sugerir que Jesus tinha uma aparência comum, distante das representações idealizadas. Curiosamente, ao redor do mundo, Jesus foi retratado de maneiras que refletem as características das diversas culturas que o adotaram, na África, na Ásia, nas Américas. Essa diversidade nas representações de Jesus enfatiza a universalidade de sua mensagem, mais do que sua aparência física. Jesus de Nazaré, um homem de seu tempo e lugar, com uma aparência que talvez fosse comum, mas cuja vida e ensinamentos foram extraordinários. Ao refletirmos sobre sua aparência, somos lembrados de que o verdadeiro impacto de Jesus está em suas palavras e ações, não em sua imagem física. Número 7. A infância de Jesus. Imagine as colinas verdes da Galileia, onde pequenas aldeias pontilham a paisagem. Foi aqui, em Nazaré, que a infância de uma das figuras mais influentes da história se desenrolou. Mas o que sabemos sobre os primeiros anos de Jesus? O Novo Testamento nos oferece apenas vislumbres da infância de Jesus. Um desses momentos é a viagem a Jerusalém aos 12 anos, onde ele surpreende os professores no templo com sua compreensão das Escrituras. Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52. Este episódio é uma rara janela para a juventude de Jesus, revelando um menino já profundamente imerso na tradição judaica, com uma sabedoria e maturidade além de sua idade. Além dos evangelhos canônicos, textos apócrifos como o Evangelho da Infância de Tomé fornecem narrativas fascinantes, embora não reconhecidas oficialmente, sobre a infância de Jesus. Estas histórias incluem relatos de milagres e atos extraordinários. Nestes textos, encontramos histórias de Jesus dando vida a pássaros de barro e realizando outros feitos miraculosos. Embora estes relatos não façam parte do cânon bíblico, eles refletem a curiosidade e o fascínio duradouros pela figura de Jesus, mesmo como criança.
Crescendo em uma família de trabalhadores, Jesus teria aprendido as tradições e ofícios de seus pais. Esses anos formativos em Nazaré, embora envoltos em mistério, foram fundamentais para moldar o homem que ele viria a ser. Como qualquer criança, Jesus experimentou o processo de crescimento e aprendizado. Essa humanidade compartilhada nos ajuda a relacionar-nos com Ele, não apenas como uma figura divina, mas também como alguém que viveu uma vida humana plena. A infância de Jesus, envolta em mistério e marcada por vislumbres de sua natureza extraordinária, continua a ser um convite à imaginação e à reflexão sobre as raízes humildes de um homem cuja vida impactaria o mundo de maneira imensurável. Número 8. Jesus e o jejum. No silêncio austero do deserto da Judéia, sob o céu vasto e a terra implacável, uma jornada de autodescoberta e desafio espiritual se desenrola. Estamos prestes a explorar um dos aspectos mais intensos da vida de Jesus, o jejum de 40 dias. Após seu batismo por João, Jesus se retirou para o deserto. E foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Este ato de jejum não era apenas uma tradição ascética, mas uma profunda imersão na solidão, na fome e na introspecção. Imagine Jesus, sozinho, enfrentando os elementos, os animais selvagens e, acima de tudo, suas próprias profundezas interiores. O jejum, neste contexto, vai além da abstenção física, é um ritual de purificação, uma busca por clareza espiritual e força. Foi neste estado de vulnerabilidade física e isolamento que Jesus enfrentou as tentações do diabo. Cada tentação, um reflexo das lutas humanas, o desejo por sustento material, o anseio por poder terreno, a tentação de testar Deus. E em cada resposta, Jesus reafirmou sua fé e propósito. Este período de jejum foi um momento crucial na jornada de Jesus. Longe das distrações do mundo, ele se conectou profundamente com sua missão divina, preparando-se para o ministério que estava por vir. Esses 40 dias de jejum e oração foram um alicerce para sua resistência espiritual e compromisso inabalável com sua missão. Ao emergir do deserto, Jesus estava pronto para embarcar em seu ministério público. O jejum havia fortalecido sua resolução, aprofundado sua compreensão espiritual e preparado seu coração para os desafios e milagres que estavam por vir. Jesus e seu jejum no deserto nos lembram do poder da solitude, da reflexão e da resistência espiritual. Em sua jornada solitária, encontramos inspiração para nossas próprias jornadas de fé, confrontando nossos desertos internos e buscando nossa verdadeira missão. Número 9. Jesus e o humor. Quando pensamos em Jesus Cristo, frequentemente nos lembramos de suas parábolas, seus milagres e sua sabedoria profunda. Mas uma faceta menos discutida de sua personalidade é seu senso de humor. Sim, você ouviu certo, Jesus e o humor. Imagine as colinas da Galileia, onde Jesus ensinava. Entre seus profundos ensinamentos, existem momentos que sugerem um toque de leveza e até mesmo de humor. Jesus usava parábolas não apenas para ensinar, mas também para envolver seu público de maneira memorável e até divertida. Considere a parábola do cisco e da trave. Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. Jesus fala sobre alguém tentando remover um cisco do olho de outra pessoa enquanto tem uma trave no próprio olho. Esta imagem exagerada poderia facilmente provocar risos na audiência, ao mesmo tempo em que transmite uma mensagem séria sobre hipocrisia. O humor de Jesus muitas vezes tinha um propósito mais profundo, desafiar as normas sociais, expor verdades inconvenientes e até mesmo como uma forma de crítica social. Ele usava o humor não apenas para entreter, mas para fazer as pessoas pensarem de forma diferente sobre a vida, a fé e a sociedade. Na cultura do Oriente Médio, contar histórias com elementos humorísticos era uma forma comum de ensino. Jesus, um mestre da palavra, sabia como capturar a atenção de sua audiência, e o humor era uma das ferramentas em seu arsenal. Ao retratar Jesus usando o humor em suas parábolas e discursos, vemos uma faceta mais relacional e acessível de sua personalidade. Isso nos lembra que, além de ser um líder espiritual, ele era também um comunicador habilidoso, alguém que sabia como conectar-se com as pessoas em um nível humano e palpável. Jesus e o humor,
uma combinação talvez inesperada, mas que nos oferece uma visão mais completa e vívida deste líder carismático, que sabia como transmitir verdades eternas de maneiras que tocavam tanto o coração quanto o intelecto. Número 10. Jesus e as leis judaicas. Em um mundo onde tradições e leis moldavam a vida cotidiana, Jesus de Nazaré se destacava não apenas por suas mensagens de amor e compaixão, mas também por sua relação única com as leis judaicas. Hoje, mergulhamos na complexa interação de Jesus com as leis de seu povo. As leis judaicas, ou Halachá, abrangem não apenas normas religiosas, mas também orientações para todos os aspectos da vida. Jesus, criado em uma família judia, estava imerso nesta tradição desde a infância. Mas, à medida que seu ministério se desenvolvia, ele começou a questionar e reinterpretar essas leis de maneiras surpreendentes. Uma das discussões mais emblemáticas de Jesus sobre a lei judaica está no Sermão da Montanha. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus não descartava as leis, mas as expandia, trazendo um novo entendimento e uma nova profundidade à sua aplicação. Um exemplo marcante é a atitude de Jesus em relação ao Shabat, o dia sagrado de descanso. Ao curar no Shabat, Jesus provocou controvérsias significativas. Para ele, a compaixão e ajuda ao próximo eram mais importantes do que a aderência estrita às normas do descanso sabático. As abordagens de Jesus às leis alimentares, às tradições de pureza e aos costumes sociais da época também revelam seu desejo de transcender as barreiras que essas leis às vezes criavam. Ele priorizava a intenção e o coração por trás da ação, em vez de uma obediência cega. O ensino de Jesus sobre amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é um poderoso resumo de sua visão da lei. Em suas palavras e ações, Jesus convidava as pessoas a viverem a essência das leis judaicas: amor, justiça e misericórdia. Jesus e as leis judaicas, uma relação de respeito, questionamento e profunda transformação. Através de seu entendimento único das leis, Jesus nos desafia a olhar além das regras e encontrar o verdadeiro espírito que as anima. Número 11. Jesus e seus possíveis descendentes hoje. Caminhando pelas trilhas do tempo, uma questão fascinante surge das sombras da história: Jesus Cristo poderia ter descendentes vivos hoje? Embora tradicionalmente acredite-se que Jesus não teve filhos, exploraremos as intrigantes possibilidades e conexões familiares que se estendem até os tempos modernos. A história nos conta que Jesus, o carpinteiro de Nazaré, tinha irmãos e irmãs. Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs, não estão todas entre nós? Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Estes membros da família de Jesus poderiam ter tido seus próprios descendentes. Embora a maioria dos estudiosos concorde que Jesus não teve filhos, a possibilidade de que seus irmãos e irmãs tenham deixado uma linhagem levanta a intrigante questão: poderiam seus descendentes ainda estar entre nós? Ao longo dos séculos, as famílias se espalharam, migraram e se misturaram. Se os irmãos de Jesus tiveram filhos, esses descendentes poderiam ter viajado para longe de sua terra natal, tecendo seus ramos genealógicos através de diversas culturas e nações. Com os avanços modernos em genealogia e testes de DNA, a busca por ligações com o passado bíblico tornou-se uma jornada acessível a muitos. No entanto, rastrear uma linhagem direta até os irmãos de Jesus permanece um desafio envolto em mistério e especulação. Essa busca por conexões familiares com Jesus não é apenas uma jornada através de registros e testes, mas também um reflexo do desejo humano de se sentir conectado a figuras históricas significativas. É um lembrete de nossa busca incessante por identidade e pertencimento. Jesus e a possibilidade de descendentes modernos, uma reflexão sobre como a história, a fé e a curiosidade humana se entrelaçam em uma tapeçaria rica e complexa. Enquanto a verdade genealógica pode permanecer envolta em mistério, a influência de Jesus continua a ressoar através das gerações. Número 12. Jesus e a numerologia. Nos antigos ensinamentos judaicos, os números carregam significados profundos e misteriosos. E nas palavras de Jesus de Nazaré, encontramos ecos dessa antiga numerologia. Hoje, mergulhamos no fascinante mundo de Jesus e a numerologia judaica. Nas parábolas e ensinamentos de Jesus, os números são usados não apenas literalmente, mas também simbolicamente, refletindo uma compreensão profunda da tradição judaica.
Números como 7 e 12 são repetidamente encontrados em suas palavras, cada um carregando camadas de significado. O número 7, por exemplo, simboliza a perfeição e a completude no judaísmo. Jesus usa este número em várias ocasiões, como na instrução de perdoar 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 7, versículo 22, enfatizando a infinita natureza do perdão. Da mesma forma, o número 12, representativo das 12 tribos de Israel, ressoa em toda a narrativa de Jesus. Ele escolheu 12 discípulos, simbolizando uma nova Israel, uma nova comunidade de fé reunida sob sua liderança. Essa familiaridade com a numerologia judaica mostra como Jesus estava enraizado em sua cultura e tradições. Ele usava números não apenas de forma aritmética, mas como uma linguagem simbólica que ressoava profundamente com seu público. No judaísmo, a numerologia é frequentemente associada à Cabala, uma tradição mística que busca entender o divino através dos números. Embora não haja evidências diretas de que Jesus tenha estudado a Cabala, sua utilização de números sugere uma compreensão da importância espiritual e simbólica dos números em sua tradição religiosa. Jesus e a numerologia, uma janela para a rica tapeçaria da fé e tradição judaica, onde números são mais do que quantidades, são chaves para compreender verdades espirituais mais profundas. Através desses símbolos numéricos, as mensagens de Jesus ganham uma dimensão adicional, convidando-nos a explorar os mistérios da fé. Número 13. Jesus e as mulheres. Em uma época e lugar onde as tradições e normas sociais frequentemente relegavam as mulheres a papéis secundários, uma figura destaca-se por quebrar esses paradigmas. Hoje, exploramos a relação revolucionária de Jesus com as mulheres. Jesus de Nazaré, em seus ensinamentos e ações, desafiou as normas culturais da época, tratando as mulheres com uma dignidade e respeito notáveis. Ele não apenas incluía mulheres em seu círculo de seguidores, mas também as colocava no centro de suas parábolas e lições. Pense na Samaritana no poço. João capítulo 4, versículos 7 a 26. Jesus quebra barreiras sociais e religiosas ao falar abertamente com ela, uma mulher e uma samaritana. Essa interação não apenas demonstra a abordagem inclusiva de Jesus, mas também marca uma das revelações mais claras de sua identidade como Messias. Na história de Maria e Marta, Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, Jesus elogia Maria por escolher a melhor parte, ouvir seus ensinamentos, em vez de se prender aos papéis tradicionais das mulheres da época. Esta história ressalta a importância que Jesus dava ao envolvimento das mulheres no aprendizado e na vida espiritual. Jesus também mostrou uma profunda compaixão e cuidado pelas mulheres em suas curas milagrosas. Ele curou a filha de Jairo, Marcos capítulo 5, versículos 35 a 43, a mulher que sofria de hemorragia, Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34, e muitas outras, demonstrando sua disposição de ir contra as convenções sociais para oferecer cura e esperança. Mulheres como Maria Madalena, Joana e Susana foram algumas de suas seguidoras dedicadas, desempenhando papéis cruciais em seu ministério. Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3. Na ressurreição, foi a uma mulher, Maria Madalena, que Jesus primeiro apareceu, confiando-lhe a mensagem de sua ressurreição para levar aos outros. Jesus e as mulheres, uma relação que desafiava as normas, elevava a dignidade feminina e abria caminho para uma nova compreensão da participação das mulheres na vida religiosa e espiritual. Através de suas interações com mulheres, Jesus não apenas transformou vidas individuais, mas também moldou um legado de inclusão e igualdade. Número 14. Jesus responde ao diabo com Deuteronômio. No calor abrasador e na solidão do deserto da Judéia, um confronto épico se desenrola, não com espadas ou escudos, mas com a força da palavra e da fé. Hoje, adentramos na tentação de Jesus no deserto e sua notável resposta com as palavras do Deuteronômio. Após jejuar 40 dias e noites, Jesus é confrontado pelo diabo com uma série de tentações astutas. Em cada desafio, ele responde não com sua própria sabedoria, mas com citações diretas do livro de Deuteronômio. Primeiro, o diabo desafia Jesus a transformar pedras em pão. Faminto e enfraquecido, Jesus responde com Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Uma poderosa lembrança de que as necessidades espirituais transcendem as físicas.
Na segunda tentação, no pináculo do templo, o diabo desafia Jesus a testar Deus, jogando-se de lá. Jesus, firme, recita Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui, Jesus reafirma a importância da confiança e da obediência, em vez de exigir milagres para provar a fé. Finalmente, o diabo oferece todos os reinos do mundo em troca de adoração. A resposta de Jesus é direta, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Uma poderosa declaração de lealdade e devoção ao único Deus verdadeiro. Essa batalha no deserto não foi apenas uma luta contra a fome física ou a tentação do poder. Foi uma demonstração da profundidade do conhecimento de Jesus das Escrituras e de sua capacidade de usá-las como uma fortaleza contra as tentações. Jesus e o livro de Deuteronômio, um encontro no deserto onde a fé e a palavra de Deus se mostraram mais fortes do que qualquer tentação. Através deste episódio, Jesus nos ensina que nas Escrituras encontramos força, orientação e a verdadeira fonte da vida espiritual. Número 15. Jesus e a crucificação. Em uma narrativa que ecoa através dos séculos, marcada por sofrimento e sacrifício, encontramos um dos momentos mais sombrios e poderosos da história humana, a crucificação de Jesus Cristo. Hoje, refletimos sobre a profundidade do sofrimento físico de Jesus, uma jornada de dor que transformou sua aparência até quase perder a forma humana. Nas horas que antecederam sua crucificação, Jesus enfrentou torturas que ultrapassam a compreensão. Profetizado em Isaías capítulo 52, versículo 14, sua aparência estava tão desfigurada além da de qualquer ser humano e sua forma, além da semelhança humana. Esta passagem antecipa a brutalidade que Jesus suportaria. Os evangelhos de Mateus e João descrevem em detalhes as atrocidades infligidas a Jesus. Ele foi cuspido, esbofeteado e espancado repetidamente. Mateus capítulo 26, versículo 67 e João capítulo 19, versículo 3. Esses atos de violência não foram apenas físicos, mas também formas de humilhação e desonra. A jornada até o Gólgota, carregando a própria cruz, foi um caminho de inimaginável sofrimento. A crucificação, um método de execução brutal, era projetada para maximizar a dor e prolongar a agonia. E em meio a essa dor, Jesus manteve sua compaixão e perdão, expressos em suas últimas palavras. A desfiguração de Jesus na cruz é um lembrete pungente da profundidade de seu sacrifício. Ele suportou o extremo da dor humana e a mais profunda das humilhações, carregando sobre si as marcas físicas e espirituais da redenção da humanidade. Na aparência desfigurada de Jesus na cruz, encontramos não apenas um símbolo de sofrimento, mas também de amor imensurável, um amor que se sacrificou completamente. Através do seu sacrifício, Jesus revelou a profundidade da graça e do perdão, uma mensagem que transcende a dor e abre caminho para a esperança. E assim concluímos nossa jornada pelas 15 curiosidades fascinantes sobre Jesus Cristo. Se você se sentiu tocado por essas revelações e histórias, não se esqueça de mostrar seu apoio. Gostaríamos de convidar você a deixar um like neste vídeo e se inscrever em nosso canal. Sua participação é incrivelmente valiosa para nós e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos enriquecedores e inspiradores como este. Se estas curiosidades sobre Jesus Cristo despertaram seu interesse, não hesite em compartilhar este vídeo com amigos e familiares. E claro, adoraríamos ouvir seus pensamentos e reflexões, então sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo. Agradecemos sinceramente por assistir e por se juntar a nós nesta jornada de descoberta. Fique atento para mais conteúdo e, até lá, mantenha a curiosidade e a busca pelo conhecimento vivo em seu coração. Até a próxima!